Como é que é, malta? Sejam bem-vindos a mais um CLC, mais uma terça-feira. Boa tarde, Pedro. Olá, Rafael, como estás? E boa tarde, Clayton. Boa tarde, Rafael. Como vocês podem ver e como também anunciámos nas redes sociais, hoje temos um CLC internacional, intercontinental, onde vamos discutir várias diferenças sobre o que se passa na Europa, sobre o que se passa fora da Europa, neste caso no Brasil. Acho que é um CLC que tem tudo para ser super interessante, super animado. Sabes o que eu acho mais interessante? Acima de tudo é que hoje estamos aqui três amigos. Exatamente. Mas o Clayton começou por ser um subscritor do canal. Exato. Que antes de ser subscritor ainda, eu estava em busca de uma bicicleta ainda no Brasil. E aí eu caí nos vídeos do Projeto Pedal, nem sabia o que era. E tu ainda estavas no Brasil? Estava no Brasil. Estava. É das coisas, isto são conversas que eu já tive imensas vezes com o Clayton quando estamos lá a limpar os trilhos e que no fundo, pessoal, deu-me assim, pá, por que não trazer essas conversas que eu gosto dessa conversa, gosto de saber essa diferença, por que não trazer isso para o canal? Conversas de dois amigos que eu gosto de ouvir, não é? Por que não trazer isso para o canal? E aquilo que eu realmente acho interessante é só para frisar isto, o Clayton começa como um subscritor do canal. Eu lembro-me de quando nós ainda respondíamos a questões que o Clayton colocava no CLC, e hoje és nosso vizinho, não é? Exato. Pedalamos junto e és a academia também. Exatamente. Pacote completo. Exatamente. Já contamos a história. Pack completo, Logo... mais completo é impossível. Portanto, gente, vamos para mais um CLC. Clayton, estão a ler as meninas. E cá estamos nós então, prontos, era disto que eu falava. Já chegaram a atacar o Rafael uma vez. Aqui à saída ele teve que dizer, não, chega, eu namoro, pronto, só um beijinho, pronto, está bem. Depois foi um beijinho a cada uma. Prontos, então começando, deixa-me só fazer aqui sabes tu, para começarmos aqui, nós esta semana passada, já conversamos, só trazer isto aqui para o ar, nós estivemos na apresentação da Swift aqui em Portugal, que não é nada mais, nada menos que a Sense brasileira. Sim. Não é? Que a Sense no Brasil, conhecias, não é? Conheces? Que aquilo que nós vemos é uma grande indústria no Brasil. Vamos a ver enquanto Swift, como é que se porta cá na Europa. Uma particularidade que nós sabemos é que a Sense não se pode chamar Sense na Europa, ou não, porque existe uma empresa já na área das bicicletas que é a Sensa, que é croata, jugoslava, é assim. Mas existe conflito e eles não podem. Portanto, ficou Swift. Eles já estavam aqui como Swift em Portugal na parte da estrada. Exatamente. E agora nós fomos à apresentação de todos os modelos. BTT, Enduro, para crianças, elétricas, estrada, gravel e foi só. Agora eles lançaram todas as gamas, tudo com o nome Swift. Exatamente. Só um conceito, porque é uma das particularidades que eu acho muito curioso, que é às vezes a diferença de linguagem. Às vezes dá a impressão que nós temos a mesma língua, mas temos alguma dificuldade em perceber, que é, no Brasil, as crianças chamam-lhes Grom. Sim. Não é? Quando está a falar pequenado, nós aqui chamamos crianças, não é? Olha, crianças. Lá no ciclismo é os Grom, que é para... um conceito que eles têm e é um conceito também que a Swift criou para as bicicletas para a miudagem. Dos mais pequeninos. Exatamente. Passando aqui para o Clayton. Para quem não conhece, Clayton, como é que é o teu apelido? Domazak, de origem italiana, não é? Polaco. Pensei que eras italiano. Tenho também família de descendência italiana e alemã. Ok. Pelo menos a parte alemã. Eu vi as tuas fotografias recentemente no Beer Fest. E eu, se estivesse lá e me fosse a dirigir a ti, se quer em inglês ou em alemão, porque tu encaixas completamente, encaixas perfeitamente. O Clayton, como já foi dito, é atualmente membro da Academia, uma das pessoas fundamentais para a Academia. Começou por me contactar a mim, não é? Para treinos normais, treinos de acompanhamento, como eu faço, como está disponível, e passou para aluno da Academia atualmente. Exatamente. Há quanto tempo estás cá? Em Portugal? 4 anos e 4 anos e meio. Do Brasil, de que zona é que eras exatamente? Eu sou do sul do Brasil, Santa Catarina. Okay. Cidade de Joinville.
O que é que foi? Só gostei Quando olho para ele, só penso no pão com queijo. Que por acaso não é da minha zona. Não, mas continua. É que uma pessoa, eu pensava que sabia o que era pão com queijo, até comer pão com queijo feito por ele. Exatamente. Vocês não sabem o que é. Não. Esqueçam lá o pão de queijo do Mercadona, porque não é nada. Zero bola. Esqueçam. Um dia venham, vamos combinar um convívio só de pão com queijo. Em vez de presunto, limpar o short track. O próximo convívio do short track para limpar, em vez de ser presunto, pão com queijo. Rafael, deixa-me só agora falar em relação ao short track. Nós limpámos o short track este fim de semana, não é? E eu cheguei à conclusão que tu podes oferecer o que quiseres. Não aparece ninguém. À última hora, toda a gente teve uma consulta. Pois foi, uma dor marcada. Mas pronto, quem apareceu também trabalhou bem. Por isso, fizemos tudo o que estava previsto fazer. Foi um convívio muito, muito bom. E desde já, obrigado a todos que apareceram. Clayton, agora indo aqui. Hoje, por coincidência, tive dois clientes logo a abrir-me o dia e a abrir-me a semana, 2 clientes acabadinhos de chegar de São Paulo para fazer aqui uma viagem turística em Portugal e depois vão. E estávamos a conversar, é inevitável, até porque sabes que eu gosto desta questão de diferença cultural, e eles ficaram admirados por já tinha aqui a Margarida, e eles estavam a ver a Margarida, é uma bicicleta em carbono, não é uma bicicleta, uma referência no mundo, é uma cooler, não é uma Specialized, nem uma Scott, são as referências, não é? Ainda assim, eles ficaram admirados com a bicicleta em si, com a qualidade do carbono e tudo mais. E eu estava a falar na questão das diferenças. Eu dizia-lhe, aqui qualquer evento de lazer, que tu também já estás muito familiarizado com isso, eu diria que mais de 90% das bicicletas são em carbono. Sim. Ok? No Brasil parece que isso ainda não é assim, o alumínio ainda é efetivamente muito forte. Sim, e além da questão do material em si, eu acho que realmente até a surpresa deles com a qualidade da construção do material também faz diferença. Eu acho que mesmo as bicicletas que lá tem em carbono e que não são topo de gama, como Specialized ou própria Sense, que é uma topo de gama hoje no Brasil, tem muitas marcas lá que importam quadros chineses de baixa qualidade, simplesmente metem um autocolante em cima e vendem como uma bicicleta de carbono XPTO. Então, mesmo as que são carbono, muitas vezes não tem qualidade. Então, mas sim, o que predomina geralmente é o alumínio e principalmente hardtail. Tu, como é que tu começas a praticar ciclismo? Que é das coisas que eu gosto mais de saber. E esta nunca te perguntei. Ok. Ciclismo como aficionado, como prática regular. Ok, não como miúdo. Não. Okay. Excluir essa parte de criança, porque em criança todos nós pedalamos, não é? Depois houve uma fase em que nós deixamos a bicicleta e retomamos a paixão pela bicicleta já em adultos. Creio que foi esse também. Exatamente. Exceto eu, que nunca larguei a bicicleta. É verdade. A tua profissão também. No fundo, nem sempre foi, mas sim. Mas a verdade é que eu nunca larguei a bicicleta. O Rafael... No início não era... Também não, ou seja, todos nós tivemos uma fase em criança onde estamos a ligar à bicicleta, tradicionalmente deixamos a bicicleta e depois voltamos a retomar, depois da faculdade ou por alguma razão, não é? O que é que te volta a ligar? Quando é que te voltas a ligar à bicicleta e o que é que te leva a voltar-te a ligar à bicicleta? Foi bem isso mesmo, foi logo depois que eu saí do colégio. Eu larguei a bicicleta, comecei a trabalhar e acho que é o processo natural de 90% das pessoas que deixam um desporto. E eu voltei pelo mesmo motivo. Eu comecei a trabalhar perto da minha casa, então eu resolvi, ok, eu preciso comprar uma bicicleta que é melhor do que eu ter que ir de autocarro ou de carro e gastar o combustível. Comprei uma bicicleta, aproveitei e comprei uma BTT e comecei a ir para o trabalho todo dia e voltar. E comecei a fazer o que toda a gente também faz, que é gastar todo o salário fazendo upgrades que às vezes não faz o menor sentido, mas... dava aquela satisfação de parece que fazer parte de algum desporto, de alguma coisa. E aí que eu comecei a procurar grupos de pedal, eventos, maratonas, mas começou mais ou menos por aí. Eu parei e reiniciei pelo mesmo motivo. Mas então a primeira que tu compras a bicicleta inicialmente não foi vou praticar desporto, foi que preciso ir para o trabalho. Exato. Aproveitei e comprei uma bicicleta que não fosse urbana, já um BTT, já talvez pensando assim, ok, é uma cena que eu gosto e vou tentar retomar o final de semana, talvez encontrar algum grupo. E logo, eu acho que em menos de 3 meses eu tinha trocado já de 3 vezes de bicicletas, já estava com uma full suspension alumínio,
Era uma loucura. Qual era a marca? A última bicicleta que eu tive é uma Astro. Uma Astro. Também é cá. Tem. Havia, não sei se ainda existe, mas acho que ainda existe as Astro. Não sei se é do mesmo fabricante ou se é só o nome. Eu acho que é porque eu já vi algumas aqui que eu acho que pelo menos a identidade é muito parecida. Sim. Na altura em que tu estavas no Brasil, tu tinhas assim um grupo como nós temos, assim que tu andavas comum? Não exatamente como aqui, é mais talvez como os grupos de domingueiros, que tem uma loja X. Sim, eu não estou a dizer grupo academia, mas aquele grupo que se junta ao domingo. Exato. Para... É bem isso. Lá talvez até por um motivo um pouco particular do Brasil, que entra pela questão da segurança também. Então assim, as pessoas até se juntam para pedalar, até para formar um grupo cada vez maior, pelo convívio, mas também pela questão de segurança muitas vezes. Depende muito da zona do país, tem essa questão também. Mas sim, havia muitos grupos, principalmente durante a semana. Porque aqui, até que, pelo que eu percebo, assim, é mais... Até o termo é domingueiro, geralmente. É mais ao final de semana. E no Brasil era muito comum, sei lá, uma terça-feira à noite, uma segunda-feira à noite. Então, se você quisesse, tu conseguia pedalar praticamente todo dia à noite com alguém, com um grupo de uma loja. Geralmente eram lojas que puxavam por criar esses grupos. Aqui também é, aliás, nós começamos a fazer os noturnos à quinta-feira, mas eu acho que aqui, talvez pela questão da meteorologia, como por exemplo esta semana, não é? Os noturnos durante o inverno ficam um bocado impossíveis. À lareira em casa, não é? Mas no verão acho que até existe bastante. Não há a segunda, não há a terça, não é? Mas por exemplo, quarta, quinta e sexta arranja-se sempre algum noturno. Nem sei porquê, mas não sei porque também nunca perguntei, mas pelo menos aqui na Zona Norte eu não sei. Aqui no Porto, vá. É muito comum sair toda a gente à quinta-feira. Sim. É porque ser próximo de sexta já passa do... Eu não sei porque é aqui. Há uma questão que, aliás, agora deixem-me fazer aqui um bocadinho, não é publicidade, mas é, por exemplo, a DC Sports, que está aqui, não é? Está precisamente a tentar perceber quantos grupos é que existem, não é? Porque acho que era interessante, nós temos um mapa de grupos para pessoas que querem começar a pedalar, saberem quem é que onde contactar, onde é que estão os grupos, estão perto de casa, estão longe de casa, e no fundo a DC Sport neste momento está a tentar fazer isso, está a mostrar, ou ainda não estamos a chegar às pessoas, ou está a haver muita resistência das pessoas de registarem os grupos e de se inscreverem e por aí fora, mas o objetivo era criarmos um mapa por várias razões, porque, por exemplo, amanhã vem mais alguém do Brasil ou de França, ou seja lá de onde for, e quer dar umas voltas pelo Porto, pelo Algarve, por Lisboa, por Évora, e vai à aplicação e sabe onde é que existem esses grupos a pedalar, não é? Como tu amanhã queres ir até o Algarve, queres pedalar no Algarve, e se calhar queres dar uma volta acompanhado, porque a questão da segurança que tu falaste, ok, no Brasil é outro tipo de segurança, não é? Mas aqui, quando queres ir conhecer uns trilhos, se conheces alguém, além de saberes que os trilhos vão ser melhores, não é? Também há aquela questão de, vais sozinho para o monte, quantas pessoas é que... Sabe? Nós sabemos que às vezes até vamos sozinhos para os trilhos, mas é seguro, e se caímos, e se nos magoamos? Se bem que a questão de segurança que tu falas no Brasil é diferente, não é? Mas... Tu ainda estavas no Brasil quando acompanhaste o efeito Avancini. Eu acho interessante essa questão, não é? O Avancini veio... Tu já prestavas atenção ao BTT antes de haver o efeito Avancini? Ou... É engraçado que o ciclismo com competição mesmo, eu acho que surgiu mais após o Avancini mesmo. Isso eu acho que foi no Brasil como um todo. Acho que muitas pessoas... quem acompanhava a competição era alguém realmente muito do mundo do ciclismo. O restante era todo praticantes e que muitas vezes acho que não percebiam muito que existia uma competição mundial que é muito grande. E realmente com a questão do Avancini, eu acho que isso explodiu no Brasil. O mesmo acho que aconteceu, não sei se vocês obviamente conhecem a história, mas foi com o Gustavo Kirten com o tênis, por exemplo. Até então, digamos, nós tivemos grandes atletas já no tênis, e só depois que o Guga apareceu, aquilo ali tomou uma proporção estratosférica. Isso eu acho que teve consequências que tem até hoje. Temos atletas sendo formados no Brasil porque começaram por admirar um atleta que veio do nada e que às vezes ninguém esperava talvez que viesse dali, porque o esporte a gente sabe que quem hoje está no esporte e tem algum tipo de sucesso no esporte é porque realmente gosta muito daquilo, tirando o futebol. O futebol ainda tem um incentivo
financeiro mesmo, às vezes tu não sendo exatamente um destaque, tu consegue ainda ter uma boa vida com o futebol. Mas acho que o ciclismo, eu acho que é um bocado isso, eu acho que não havia muito interesse das pessoas, porque também não há no Brasil, hoje em dia sim, mas na época também não existia muitas competições de alto nível, que realmente chamasse a atenção das pessoas, principalmente no BTT. Então sim, o Avancini acho que mudou completamente isso, e eu fui um deles que começou a realmente acompanhar primeiro com resultados em blogs e depois com a entrada da Red Bull, isso também, acho que para o ciclismo em si, por BTT, Sim, acho que mudou completamente isso. E o facto do Avancini conseguir levar uma prova da Taça do Mundo para a cidade dele estratosférico. Aquilo ali foi... Só por causa do ambiente, eu gostava de ter estado lá. Deve ter sido estratosférico. Foi pena não ter conseguido passar mais para cá, porque o diretor de produção naquele dia era o cão do diretor. Sim. Mas foi muito a pena. Em questão, falavas-me, aqui atrasado partilhaste comigo, foste tu que partilhaste comigo um vídeo de um assalto em plena estrada, não é? Estava a lembrar disso hoje ainda. Estava de praticantes que vão andar de bicicleta e basicamente saltam um fulano da berma da estrada e atiram-os ao chão para roubar. E há pouco falavas-me da questão da segurança. E esta questão da segurança eu vou puxá-la porque foi uma das coisas que me contaste que eu fiquei mais surpreendido até hoje, que foi a questão dos grupos se juntarem e chegarem ao ponto de contratarem seguranças para os acompanhar, não é? Sim. Isto ainda hoje para mim, eu tento imaginar essa situação, como é que seria eu passarmos ao domingo, nós enquanto academia temos que contratar um segurança ou dois, não sei, para conseguir, eu não consigo chegar a não consigo imaginar essa pressão, eu acho que deixava o ciclismo, francamente. Sim. Claro que isso não é geral, não é. Sim, claro. Isso é uma realidade muito particular, principalmente em São Paulo, Rio de Janeiro. São Paulo até mais eu vejo mais isso sendo comentado. E são em grupos muito específicos, grupos onde realmente pessoas com bicicletas num valor muito alto, para um padrão do Brasil, principalmente. Então eles preferem justamente contratar alguns seguranças com motas, muitos deles armados, para garantir porque muitos deles, por conta do trabalho, vão fazer esses pedais às 5 da manhã na segunda-feira. Imagina então, tipo, por exemplo, o tipo de segurança que tu tem nesses horários é zero, né? Digamos, segurança pública, então eles têm que realmente contratar. Sim, nós temos que perceber que a dimensão do Brasil, o Brasil só se pode comprar com a Europa, nunca com Portugal. É preciso. Não, é que às vezes, quando nós falamos em Brasil, falamos de um país, e eu tenho tu sabes, aquela, não é uma piada, aconteceu mesmo comigo, foi... Na altura o Henrique perguntou-me: Pedro, Guimarães é longe? Aqui no Porto, não é? Eu disse: ainda é um bocado, Guimarães, são 75 km. E ele: isso é longe? Meus escritórios são em São Paulo, a minha fábrica é em Manaus. Isso é longe. E isso redimensionou-me toda a questão. Exato. Nós conseguimos atravessar Portugal em 6 horas. Não é? Eu levo quanto tempo para atravessar o estado de São Paulo? Até por isso que, na verdade, tudo que eu digo aqui é muito mais em cima da minha experiência e não é uma realidade, talvez, do Brasil inteiro. Obviamente que muita gente que tá a ouvir pode pensar, mas onde eu vivo aqui não é exatamente assim. Então, eu acho que até é interessante as pessoas comentarem as diferenças inclusive da minha realidade no Brasil para a realidade de outras pessoas, que o Brasil é gigantesco, um continente, então... Mas é a tua realidade que nós queremos dizer, porque tu é que és nosso amigo. Exato. E eu, por acaso, ainda aqui atrasado, tive aqui um cliente meu que disse-me que estava de regresso para o Brasil. E eu estava a conversar com ele, disse-lhe a questão da segurança. Ele disse: não, eu vivo em Brasília. Brasília é como viver aqui no Porto. É tranquilo, é seguro, é um mundo à parte. Portanto, eu percebo essa questão que tu falas de há várias diferenças. Mas agora, passando aqui para Portugal, quais são as principais, tu enquanto praticante, eu sei aqui parte da história, não é? Tu chegas aqui e compras uma bicicleta já... toda em carbono, toda XPTO, não é? Que eu já sabia que eu ia comprar aquela bicicleta antes de sair do Brasil. Tu já tinhas escolhido no Brasil, conta-me essa história. Eu já sabia que vinha para Portugal, então foi aquele período de alguns meses entre vistos e toda a papelada do trabalho para vir para cá. E eu comecei a pesquisar, quanto que eu vou gastar para comprar a bicicleta dos sonhos. Porque no Brasil, obviamente, eu nunca tive coragem de comprar a bicicleta que eu tenho hoje. Por motivos óbvios, para os brasileiros pelo menos é óbvio,
Mas então, espera aí, então, explica, porque eu posso dizer, estatisticamente 80% das pessoas que nos veem são portugueses, 20% são brasileiros. Ok. Quais são os motivos óbvios? Digamos que uma bicicleta de um valor hoje médio em Portugal, o quê? 4 mil euros, uma bicicleta BTT? Eu puxava para os 5. Ok. Dupla suspensão, atualmente, carbono. sim. Digamos que uma pessoa, ou a minha realidade, talvez em poucos meses eu conseguiria, com o que me sobra do salário, eu conseguiria comprar uma bicicleta. Então, digamos assim, 6 meses, vamos dizer assim, seria um tempo razoável para comprar uma bicicleta. No Brasil, essa mesma bicicleta custa... Geralmente, o fator de multiplicação do Brasil para qualquer outro país não é o câmbio só da moeda, geralmente é vezes 10. Bicicleta ou eletrônicos acaba por ser um bocado isso. Deve custar por volta, então, de uns 50 mil reais a mesma bicicleta no Brasil. Só que 50 mil reais, para mim, era quase que 1/3 do valor do meu apartamento. Ou seja, isso multiplicado. Vamos imaginar isso em meses. Quantos meses tu tinhas que poupar para comprar uma bicicleta destas? Se eu for contar o que me sobrava todo mês, sim, tranquilamente uns 3 anos. E realmente focado em comprar bicicleta. Sim. Ou seja, não vais ao café, não almoças fora para comprar aquela bicicleta. Exato. E ainda assim a culpa de comprar uma bicicleta de 50 mil reais, quando na verdade aquilo lá eu poderia comprar um carro. Eu hoje, por acaso, quando eu fiz o post no Instagram, houve uma pessoa que mandou uma mensagem privada a dizer-me assim, qualquer coisa assim do género: os europeus são gordos e mimados. E eu de certa forma concordo, ok? Eu sou europeu e concordo. Os europeus são gordos e mimados, ponto. Não sabem o que é que são dificuldades. Acham que sabem, mas não sabem o que são dificuldades. Ele diz, na Europa é tudo fácil comparado com os outros países. Não é? E tu, no fundo, confirmas essa situação. Se for comparar com o Brasil, isso não tem a menor dúvida. Isso para tudo, mas obviamente falando aqui do contexto do ciclismo, não tem a menor dúvida. Tanto é que, na verdade, aí continuando a história, eu comecei a procurar algumas bicicletas, conhecia já a Orbea, já na cidade onde vivia tinha uma revenda da Orbea. Gostava das bicicletas, vi que aqui era um preço, um custo-qualidade era muito, digamos, justo, então eu comecei a pesquisar um bocado mais isso. Acabei caindo num vídeo teu, fazendo um teste com uma Oz vermelha. Das antigas. Fui à loja imensas vezes. Cheguei a quase comprar aquela bicicleta que fizesse o teste. Mas logo eu vi que ia sair uma versão nova, então eu falei assim, ok, vou esperar. E nisso, acho que passou 6 meses, 1 ano e não saía a versão nova, nem saiu a versão nova. E quando saiu, eu falei, eu não quero gastar esse dinheiro. É muito dinheiro. Ainda, eu tava ainda com aquela sensação ainda do Brasil. Pensa assim, se eu vou dar 3, 4 mil euros numa bicicleta, eu tô maluco. Tipo, eu posso comprar um carro, literalmente um carro com esse dinheiro. Mais barato. Mais barato. E dá menos custo. Mas foi isso. Mas foi uma... Até entrando numa parte até meio psicológica, foi mesmo uma briga psicológica para eu me libertar e falar assim, ok, vou comprar essa bicicleta e foda-se tudo. É o que eu gosto, eu sempre quis isso, vou usar ela, vai ser um investimento para mim, não investimento, obviamente, profissional e nem nada, mas para o meu bem-estar, para o meu lazer. É um investimento pessoal. Exato. E obviamente não me arrependo nem um segundo, nem de ter gasto isso e nem da bicicleta que eu escolhi. Então foi... Mas foi mesmo duro, assim, mesmo estando aqui, mesmo tendo dinheiro, mesmo sendo muito mais fácil. Acaba sendo ainda muito difícil para nós nos libertarmos ainda desses pensamentos, digamos que é difícil, é muito dinheiro. Olha, uma coisa que eu, por acaso... Eu sou muito ingênuo em algumas coisas, sou mesmo. Eu sigo alguns canais brasileiros de bicicleta, ou segui, agora nem sigo tanto, e a determinada altura houve um boom de construção de bike parks no Brasil. Okay? E depois alguém me disse, há muitos bike parks, mas são pagos e não são baratos para ir lá para dentro. Ok, tem a sua lógica e tudo mais, depois... nós aqui temos falta disso, nós não temos bike parks. O mais próximo que nós temos assim desse género pago é em Manzaneda, que é aqui em Espanha,
e de resto nós não temos. Tu chegaste a frequentar algum desses parques? Chegaste a visitar? Não, por acaso não. Eu acho que o boom dos bike parks foi mais ou menos na época justamente que eu vim pra cá. E é muito, pelo que eu lembro, assim, começou muito localizado em São Paulo, Minas, um pouco mais pra cima ali no Brasil, que é onde está concentrada a população e até as pessoas que têm talvez um pouco mais de acesso a consumir esse tipo de lazer. Depois sim, eu acabei sabendo que em Florianópolis, que é próximo de onde vivia também, foram construídos mais alguns bike parks. E aí eu acho que isso é muito pelo que eu ouço e pelos canais que tu disse no Brasil, que falam um bocado sobre isso. Eu tenho a impressão que esse boom tem muito a ver com, obviamente, o interesse das pessoas pelo ciclismo, por conta talvez do Avancini e tudo mais. Mas eu acho que as marcas identificaram ali uma grande oportunidade, porque eu sempre, pelo que eu percebi um bocado, sempre tem algum tipo de alguma marca que está a incentivar aquela criação do bike park, ou até mesmo é próximo de uma marca. Porque, por exemplo, em Santa Catarina tem a Soul, que também faz bicicletas. Sim. Tem a Vulcano e tudo. Então eles também incentivam muito a criação de pistas e bike parks. Obviamente porque acho que beneficia todos, beneficia eles. Quanto mais pessoas interessadas no ciclismo, mais eles vendem. E para as pessoas também é interessante, porque é uma forma mais engraçada talvez de aproveitar o BTT. E realmente, como tu disse, isso eu sinto falta aqui. Eu vejo muitos vídeos, por exemplo, até do Brasil, e aí sim que eu falo, foda-se, no Brasil tem isso e aquilo, e aqui em Portugal eu sinto falta ainda de ter um sítio que, ok, vamos meter as bicicletas na carrinha e vamos passar um dia no bike park, que eu acho que foi um bocado que nós fizemos no estágio, por mais que, obviamente, era uma pista de XCO, não era um bike park, mas só aquela parte, digamos, da pista ali onde tinha o pump track, aquilo ali praticamente para nós era um bike park, já foi uma experiência muito diferente do que a gente está acostumado. Acho que aqui em Portugal não há, pelo menos eu considero que não existe visão da quantidade de pessoas que há a andar de bicicleta. Por acaso, quando fomos à apresentação da Swift, uma conversa que estávamos a ter com o Henrique, com o dono da Swift, é que ele referiu que no Brasil o número de mulheres a praticar, ou seja, a andar de bicicleta, eles conseguem contabilizar isso. Ele até disse que conseguem contabilizar através de uma forma engraçada. Não é da compra da bicicleta, é através da compra de acessórios. Okay. Capacetes e roupa. Eles conseguem identificar quantas mulheres é que há a praticar, e ele disse que chegava a um terço. Um terço dos praticantes. Atualmente um terço são mulheres. Eu fiquei parvo com isso. Isso tu consegue perceber nos vídeos de canais de ciclismo. E isso talvez é uma outra estatística, né? Não só porque o Brasil é o maior, mas a quantidade de canais sobre ciclismo no Brasil hoje é imensa a quantidade, imensa. E canais que são patrocinados ou são apoiados por marcas, tem muito teste de bicicleta, tem muito material mesmo para acompanhar sobre ciclismo, e se nota muito nas competições realmente isso. Tem muitas mulheres no ciclismo, e eu não sei se houve algum tipo de incentivo por parte das marcas para que tivesse mais a participação das mulheres. Sinceramente, eu não sei assim, se foi uma estratégia e tudo mais, mas tem funcionado, porque realmente eu percebo a diferença aqui em Portugal, até olhando pelos domingueiros que eu já participei. Para eu não mentir, eu devo ter visto umas 4 mulheres. Queres que eu te diga uma coisa engraçada? Que eu já reparei também aqui pelo gabinete e que vou assinalando. Se nós um destes fins de semana fomos ali para a zona do Douro, para a Marginal do Douro, e há muita gente a andar de bicicleta, e eu sou menino para apostar isto. Em cada 10 mulheres que nós vimos lá a pedalar, se nós as mandarmos parar, eu garanto que mais de 50% são brasileiras. É possível. Porque a maior parte das clientes que me passam aqui no gabinete são brasileiras. Porque já vêm do Brasil a pedalar com os maridos, com os namorados, okay, e aqui querem continuar. E é engraçado que tu falou porque eu, por acaso, aos sábados eu fazia exatamente isso. Eu saía da minha casa, fazia tudo a Foz do Douro, Gaia, tudo por aquela ciclovia.
E também eu posso contar, acho que nos dedos de uma mão, às vezes que eu cruzei por uma mulher. Grupos de mulheres, então, esquece. Isso nunca aconteceu. Isso não existe, sim. Não sei te dizer, eu nunca parei para conversar ou perceber qual que seriam portugueses ou seriam brasileiros ou qualquer outra nacionalidade. Mas agora uma pergunta para vocês: por que vocês acham que em Portugal aqui não é esse? Eu francamente tenho uma ideia sobre isso. Eu acho que tem a ver ainda com uma cultura, eu não quero dizer demasiado machista, mas demasiado tradicional de formatação da mulher, ok? Eu acho que nós ainda vivemos muito naquele mundo de as meninas são para casar e ter filhos, ok? E quando tu já estamos a sair um bocadinho, mas estamos a sair na geração que está a nascer agora, ok? Mas aquela rapariga que tem 20 anos ainda nascer com aquela formatação de... É um bocadinho a realização da mulher. A mulher só é mulher se casar e tiver filhos. Não é? Portanto, e quando tu fazes isso, tu estás automaticamente a tirar a mulher do desporto. Porque uma atleta, uma mulher... Agora alguém que se dedica ao desporto, ou não vai ser mãe, ou vai ser mãe no final da carreira, aos 35. Certo? Ou aos 40. Alguém que realmente se dedica ao desporto só vai ser mãe no final da carreira, ou então vai interromper a carreira e depois fica nas dúvidas se consegue voltar, se não consegue voltar, porque há sempre essa questão. Mas eu acredito que, para responder à tua pergunta, que tem a ver com esse género de educação ainda muito, muito tradicional de... o sonho para qualquer pai é que a filha se case e tenha filhos. E pronto, e acaba por ser isso. E o desporto, o ciclismo... estás na Europa, o país o continente que inventou o ciclismo, para todos os efeitos, não é? Que é extremamente tradicional o ciclismo aqui. Ou seja, no fundo estamos a falar de tradições. Não sei se me estou a fazer entender. Sim. E isto é coisa de homens. Há essa ideia. O ciclismo é coisa de homens. Até porque, repara, não sei se algumas reparaste, a montada, agora falo de cavalos, a montada tradicional britânica, as mulheres vão de lado na sela. Eu nunca tinha reparado. Pronto, isso entretanto aboliu-se, as cavaleiras agora montam como os homens, mas era de lado, porque as ladies de lado não podem abrir as pernas, essas coisas, sei lá, eu se calhar estou aqui a misturar, mas eu faço esta análise, mas eu acho que tem a ver, ainda com isso. Porque na verdade, eu acho que tem tudo a ver e eu estenderia para outras modalidades. Deixa-me só fazer aqui um parênteses também. Tem a ver, agora buscando dados científicos recentes. Recentemente saiu um estudo sobre a atividade esportiva da população portuguesa. E estamos a falar, menos de 4% da população portuguesa pratica desporto com regularidade. Menos de 4% pratica desporto com regularidade. Portanto, eu acho que só aqui, e agora vou dar aqui um exemplo, o brasileiro sempre foi um povo que olhou muito mais para o corpo, talvez por ser influenciado pelos Estados Unidos, pelo clima, não sei, mas foi um povo que sempre olhou mais para o corpo, e isso obriga-te a ter mais cuidados com a própria saúde, não é? Queres ter um corpo em forma, o que é que fazes? Praticas desporto, não é? Mais vaidade, mais orgulho próprio, e obriga-te a praticar desporto. Tens é que escolher um desporto. O ciclismo, muitas das vezes, vimos isso com a pandemia, não é? Queres praticar um desporto de ar livre, uma coisa divertida, uma coisa diferente, o que é? Ciclismo. Não é? E eu acho que surge um bocadinho também por aí. Aqui ainda não, nós fazemos praia 2 meses por ano. E eu acho que é isso que por mais que obviamente no Brasil nem toda a zona seja quente, praia o ano inteiro, obviamente. Mas é cultural. Exato, isso que eu ia falar, por exemplo, da zona onde eu vim, que é no extremo sul do país, onde talvez estão as cidades mais frias do Brasil, mas no verão, é realmente verão, é muito quente. É mesmo muito quente. Então, assim, o Brasil inteiro faz, obviamente, o litoral do Brasil todo faz muita praia, aproveita muito a praia, vive na praia, pratica desporto na praia, corrida, voleibol, o que for. Então, eu acho que, além de fazer praia, eu acho que o brasileiro, ele realmente tira proveito de outras formas também na praia, que acho que faz toda a diferença também. Rafael, tu fazes praia? Eu costumo fazer praia. Tu cortas o cabelo de 2 em 2 semanas, ficas-me caro. Mas estamos a falar da questão dos bike parks. Agora passando para cá, o que é que tu vês aqui? Isto
às vezes costuma-se dizer para vermos a ilha temos que sair da ilha, e às vezes para vermos a nossa própria realidade é melhor perguntar a alguém que está a ver, que vê as coisas de fora para vermos isso. Já estás aqui há muito tempo, praticas ciclismo, andas à vontade, não é? Não temos os bike parks, não é? Mas em termos de BTT, o que é que tu já exploraste, o que é que tu vês aqui de diferente para melhor e de diferente para pior? Isto não é tudo perfeito. Sim. Deixa eu tentar fazer uma linha de raciocínio. Uma das coisas que eu acho que, comparando com o Brasil, que é um bocado óbvio que é melhor, é a questão de você estar sempre livre para ir e vir sem a preocupação de, ok, eu tenho que combinar com um grupo de 10 pessoas, eu tenho que pensar por onde eu vou passar. Obviamente, novamente, não é toda a região do Brasil que é assim, mas mesmo onde eu vivia, que era bem seguro, tinha momentos que eu tinha que pensar o que eu ia fazer, se eu ia sozinho, mesmo que fosse dar uma volta por perto de casa, por exemplo. Já para não falar, aqui podes parar no café, se calhar lá. Exato. Era impensável. Era saíres e só paravas em casa. Digo Exato. eu, não sei. Mas sim, porque lá tu poderia ser assaltado na rua. Não é só questão de tu parar a bicicleta e levar a bicicleta porque tu estava desatento. Aqui eu acho que também acontece. Mas aqui praticamente é só isso que acontece. Tu deixas a bicicleta, se não estiveres a olhar. Aliás, a última vez que eu e o Rafael fizemos um NGPS, sabes o que é o NGPS? Aqueles passeios ao sábado. Sim. Nós tínhamos acabado de chegar, foi em Vila do Conde, nós tínhamos acabado de chegar. Houve um rapaz que pousou uma bicicleta, não me recordo, mas era uma bicicleta cara. Pousou a bicicleta à porta. Era uma Trek vermelha. E foi levantar o dorsal. Quando chegou só tinha o dorsal. Juro-te, sério. Nós tínhamos acabado de chegar e já estava tudo a levantar-se. Não é? Então o que é que foi? Aí eu pousei a bicicleta, encostei a bicicleta, fui levantar o dorsal e quando vim já não tinha bicicleta. Prontos, ou seja, também é um bocadinho é inocência, não é? Porque isto é à vontade, mas não é à vontadinha. Exato. Sim, mas a questão de poderes andar de bicicleta. Agora, eu tive um cliente meu que não tinha medo de deixar a mulher ir pedalar sozinha, destas coisas. E eu disse-lhe mais que uma vez, não, aqui estás à vontade. Sim. Talvez também por aquela questão paternalista ou machista, sendo mulher, ninguém lhe toca. Aqui, ninguém lhe toca. E se virem alguém a mexer numa mulher, se calhar ainda vão lá e dão uns sopapos no artista. É daquelas coisas que, pronto, a questão do machismo é bom para umas coisas, é mau para outras, mas ainda se tira algum partido desta questão. Não, aqui, efetivamente. E mau, que é melhor no Brasil? Tem que haver qualquer coisa. O clima. Pois, também foste tocar. É o óbvio. É o óbvio. Apesar de que, da cidade onde eu vim, Joinville. Como? Joinville. É carinhosamente chamado de Rainville ou Chuville. Ok. Porque o clima lá praticamente 80%, ou sei lá quantos dias do ano é como agora. Tá sempre a chover e um tempo ruim. Mas é um clima muito parecido com o Porto? Ou é pior que o Porto? É pior que o Porto. É muito pior que o Porto. Ok. Conheço uma cidade assim. Chama-se Dublin, Irlanda. Eu nunca estive lá, mas... Vais-te sentir em casa. Vais sentir em casa. Eu, das vezes que fui visitar o meu cunhado, não chove, mas o chão está sempre molhado. Eu já fui em Edimburgo, então talvez foi mais ou menos também nesse sentido. Yeah. Mas obviamente tem dias muito bons, e sol e calor, e mesmo no inverno tem dias de sol e que dá para aproveitar. Mas, no geral, no Brasil, o clima... Não, é que aqui... Não é que o clima aqui seja mau, mas... se não for no verão, tem que escolher muito bem os dias que tu vai pedalar. Sim. Nós, ainda há pouco tempo nós dois juntos saíamos às 7 da manhã para treinar, não é? Estava-se bem, mas agora não... Ficar a dormir, que eu também fico a dormir. Não dá para pedalar com este tempo. Não, ou seja, dá, mas eu não vou. Eu não vou. O Rafael é que está a pensar em começar a treinar outra vez, diz ele. Que vai ao nutricionista e vai começar a... Uma dúvida aqui que eu tenho. Uma coisa que acontece aqui em Portugal é que toda a gente tem a mania que é atleta. Não é? Ou seja, existe muito aquela mentalidade de que é tudo atleta. E eu acho que esta mentalidade vai muito de encontro, vai ter aquele assunto que estamos a falar das mulheres, de que a visão que eu tenho, e corrijo-me se eu estiver errado, é que aqui em Portugal o ciclismo, ou o BTT, é para atletas. Ou seja, toda a gente tem a mania que é atleta. E no Brasil, pelo menos a visão que eu tenho, e posso dar um exemplo muito claro, é que
O ciclismo e o BTT lá têm uma visão mais para o lazer, propriamente dito. Por exemplo... Talvez por isso é que haja mais mulheres no Brasil? É isso. O que eu ia dizer era, aqui em Portugal, tu não tens bicicletas de alumínio. Ou seja, tens muito poucas bicicletas de alumínio. Tu entras numa loja, se calhar não tens uma bicicleta de alumínio à mostra. Ok, eu acho que já sei onde é que estás a dizer. Por exemplo, no Brasil, tens talvez a principal marca, que é a Sense, não é? Sim. Tu vais a ver o que é que eles vendem de mais é bicicletas de alumínio. E eu acho que estou a perceber onde é que queres chegar, mas eu não iria por aí. Eu iria à questão que eu falava inicialmente. Eu acho que tem a ver com o poder económico que existe na Europa. Sim, também, isso é óbvio. Não? Sim, mas eu acho que acho que vocês dois têm razão no que dizem, mas o que o Rafael levantou, eu acho que é muito, muito, muito verdade, que no Brasil, principalmente o BTT, o ciclismo eu não posso falar muito porque no Brasil eu nunca cheguei a praticar o ciclismo de estrada, eu fui ter uma bicicleta de estrada aqui, pelo mesmo motivo que eu nunca tive nenhuma bicicleta realmente topo de gama no Brasil, questão de custo. Mas o que eu acredito que no Brasil, pelo mesmo motivo que lá não existe, por exemplo, muitas bicicletas de topo de gama, isso estou falando das pessoas em geral, obviamente. Tem muitas bicicletas topo de gama, mas 90% são bicicletas mais simples. Acaba por ser mais inclusivo. Acho que as pessoas se sentem menos intimidadas. Como tu falou, acho que não se levam tão a sério. É isso, é que aqui toda a gente é atleta. Eu acho que os grupos não se tornam convidativos a entrar novas pessoas. Sim. Porque quem vai entrar de novo não é atleta, é super iniciante, não é? E eu acho que a mentalidade no Brasil é muito mais de lazer, de convívio. Todos os grupos que lá eu já cheguei a participar, sempre era aquele pedal muito passeio, assim. Tinha algumas pessoas, ok, se quiser meter um andamento à frente, siga, vamos nos encontrar no café XPTO, esperem lá. E eles aguardavam as pessoas, esperavam o último, ia uma senhora, ia uma miúda, ia um miúdo. Isso em qualquer grupo. Então, realmente, e nas maratonas também. As maratonas, sim, imensas. Era uma variedade de pessoas que realmente eu não vejo aqui. Por exemplo, todas as maratonas que eu participei aqui, por mais que sejam... como que eu vou dizer? Relaxadas e não tem nenhum compromisso de competição. Existe esse clima muito de... Ok, eu tô preparado, eu tô com a bicicleta com o melhor equipamento, eu troquei a suspensão semana passada, agora eu tô com 100 gramas a menos, eu vou fazer 50 watts a menos e tá preocupado com a altimetria. Por exemplo, no Brasil, eu não lembro tão claro de as pessoas tão preocupadas com a altimetria de uma prova, por exemplo. É isso, aqui há muito... O pessoal tem a mania que é atleta e eu não percebo porquê. Por exemplo, isso que tu estavas a dizer, esses passeios, essas maratonas, são muito mais convidativas para quem quer. Tu achas que se aqui em Portugal, por exemplo, nas corridas de atletismo que há, tens sempre a versão caminhada? Sim. Quem é que tu vês nas caminhadas? As mulheres. Mulheres, crianças. Tu achas que se aqui nas maratonas houvesse uma versão passeio ou, sei lá, qualquer coisa, 5 km, 10 km, tu achas que também não ias ter? Possivelmente. Sim. Ou seja, é aí que eu quero chegar. Aqui a mentalidade de Portugal é que tem tudo a mania que é atleta. A maior parte não anda à ponta de um chave, mas tem tudo a mania que é atleta. Enquanto que no Brasil o espírito é muito mais convidativo. Tens malta que, pronto, tem a mesma mentalidade que isso pode que o facilmente europeu. Explicar a questão de que o Henrique falava de um terço serem mulheres nas provas. E é aí que eu quero chegar. Como é muito convidativo, consegue chegar a uma população como a população feminina. Tem um ambiente familiar. Exato. E familiar. atenção, que no Brasil há também os atletas amadores que não ganham um amendoim para participar de uma prova. Isso tem. Porque isso vai também do ser humano, né? Tu quer participar, tu quer ser... Sim, quer ser competitivo. Sim, existe a mesma mentalidade. Que cá também existe lá. Isso. Mas não existe só isso. Existe também um espírito muito mais convidativo para quem não tem interesse nesse lado. Aqui não. Exato. E talvez metade das maratonas que eu fiz, eu sempre levei algum amigo, alguém, uma amiga que começou a pedalar há pouco tempo ou incentivar assim, não, monta uma bicicleta e vamos começar a pedalar. Isso existia. E aqui, por exemplo,
Minha namorada agora comprou uma bicicleta de BTT e eu não consigo nem pensar, e eu não tinha pensado ainda nisso, mas eu não consigo lembrar ou pensar num evento que ela poderia participar. É isso mesmo, e agora estou-me a lembrar aqui de uma cena... Alguém que está a começar, agora pensando na Jéssica, alguém que está a começar a pedalar, Exato. e eu que tenho, não sei, um evento que eu te diga, leva a Jéssica. Qualquer evento que me venha à cabeça, ela vai fazer metade e vai é absurdo. Vai sair de casa, vai deixar a bicicleta. Não vai fazer metade. Os eventos que tu tens, atualmente, os organizadores de provas preocupam-se em fazer uma maratona, uma distância absurda. Não estou a dizer absurda, mas com uma dureza estúpida, que é isso que agora os organizadores querem, é dureza nas provas. Uma média distância, se calhar equivalente à primeira. À primeira distância. Pronto, Rafael, vamos assumir aqui um compromisso. No próximo encontro do Projeto Pedal 2023, vamos fazer a versão acessível. Sim, porque nós na altura nem pensámos nisso. Não. Nós nem pensámos nisso. Mas é uma cena que tu olhas para as provas de atletismo. Eu estou a dizer, olhas para as provas de atletismo. Tem sempre caminhada. Estou a dizer, por exemplo, uma São Silvestre ou assim, ou essas provas mais mediáticas, talvez, que eu também não conheço as provas da terrinha da atletismo. A última vez que eu corri uma São Silvestre estavam 17 mil pessoas. Sabes o que é São Silvestre? No Brasil também. Também há? Ok. É a mais famosa do aqui, Brasil. Prontos, aqui no Porto, a última vez que eu 17 mil pessoas, não estou em erro, e 10 mil eram para a caminhada. Pois, porque a caminhada, o espírito da caminhada, quem diz caminhada, diz, por exemplo, no BTT, uma maratona, por exemplo, arranjavam em meia dúzia de estradas 10 km para me levar as mulheres ou as crianças ou quem vai acompanhar as pessoas que de facto vão andar, não é? Para a maratona grande ou para a média ou para o que for, para não estarem ali parados, vão fazer um passeio de bicicleta por estrada, nem precisam de ir para o monte, vão por estrada. Mas sabe uma coisa que agora eu estava a lembrar da onde eu vivia e que pode ter uma explicação até geográfica por que acontece isso. Por quê? Lá existiam muitas provas que até acho que uma vez a gente estava a conversar e tu comentou, no Brasil não há provas de XCO, para provas de estradões. Sim, certo? Sim. E sim, as provas, não as provas obviamente rainha, assim, por exemplo, como o Brasil Ride e provas desse tipo, que realmente são provas a sério, com monte, trilhos e tudo mais. No Brasil há muitas provas ou passeios que são estradões. Mas por quê? Porque no Brasil há muitos estradões de chão, que não tem pavimento, e isso acaba por também ser BTT de alguma forma. Tu tá com uma bicicleta que é capaz de andar numa estrada sem pavimento, faz algumas subidas, descidas, vê uma paisagem lindíssima, não precisa exatamente entrar num trilho ou num monte. Eventualmente, eles acabam metendo, tá andando numa estrada, ok, agora vai pegar um trilho, logo volta para a estrada. Então, assim, é muito mais acessível e talvez por ter essa possibilidade, que aqui em Portugal mesmo, nas aldeias, eu não lembro exatamente de grandes estradas de gravilha, o que for. Geralmente tá já com alcatrão, tem ou pedra, alguma coisa do tipo. O que força, eu acho, que as provas serem sempre no monte. E não poderiam ser, para poder ser inclusivo. E talvez no Brasil tenha uma outra explicação, que é também a questão das bicicletas serem menos capazes, porque a grande maioria não tem full suspension. Então tem que ser uma prova mais leve para as bicicletas, de certa forma. Porque, obviamente, se faz um Brasil Ride com uma hardtail, mas sofre muito. Exato. Sim, está uma excelente explicação. Não tinha pensado nisso. As bicicletas são mais fracas porque o piso, a prova em si também não é tão exigente. Exato. Porque à medida que tu aumentas a exigência, vais exigir também mais da bicicleta, e já perceber que a bicicleta se calhar também não dava, não funcionava. E uma coisa depois complementa também o tipo de público que vem, ou seja, são bicicletas mais baratas, mais acessíveis. E talvez não precisa de carbono porque tu não vai tirar proveito. Sim, exatamente. Tu faz provas que são mais simples. Acho que a própria coisa da prova, por exemplo, ter tens maratona, meia maratona, passeio. O conceito passeio já é um conceito em si.
Sim, mas quando falas um passeio de bicicleta aqui, se não puseres 40 km com trilhos, o pessoal vai-te cair todo em cima. Pois, mas é essa a mentalidade que existe cá em Portugal, na Europa, não sei. Deixa-me só partilhar. Em Portugal é essa a mentalidade que tu tens. É que é tudo atleta. Pode não andar a ponta de um chave, mas é tudo atleta. Uma prova com menos de 40 km não é prova. E aí afastas logo quem... E com menos de 2.000 de acumulados. tem que se arrebentar com alguém que é para essa pessoa não voltar E para o 40 km em estrada é o comum também no Brasil. Tu vai fazer qualquer maratona, por exemplo, a meia maratona é, sei lá, 40 km mesmo. Mas são 40 km em estrada, sobe, desce, mas não são ladeiras de 20% de... Pois, tu aqui já estás familiarizado, não é? Exato. Aqui dói. Que até era uma das perguntas que nos colocaram aqui, é o tipo de terreno em que se treina. Ou seja, no Brasil é bem diferente, aproveitam mais estradões, não há tanto aqui aqueles corta-fogos que há com 20% de inclinação. É porque, pelo menos onde eu vivia, era muito parecido com o Porto na questão de, sim, saiu da cidade, já está numa aldeia, numa plantação, tinha um bocado disso. Só que ali são áreas que não são exatamente urbanizadas, então são sempre estradões. Então assim, por exemplo... Até mesmo quando eu praticava trail running, eu aproveitava essas zonas para treinar, por exemplo, em um terreno não tão estável quanto um piso duro. O problema aqui falo do norte, que é mais montanhoso. Aliás, atualmente o ciclismo... Aqui atrasado alguém dizia-me, não sei porque que o ciclismo só se passa no norte. Não é que só se passa no norte, mas há muito mais ciclismo no norte do que no resto do país. Também, eu acho que tem a ver com questões de densidade populacional, também, obviamente, e depois tem a ver com a questão da morfologia do terreno. Não sei, nasceu aqui, há mais, talvez mais pela questão de densidade populacional. Eu diria mais porque, por exemplo, o Alentejo é muito desabitado. O Alentejo, por quilómetro quadrado, e tem coisas engraçadas. Temos lá a passar férias. Também tiveste a passar férias lá, não é? E aquilo é lindíssimo. E tem muitos trilhos, tem muitas estradas não pavimentadas. Aquilo é giríssimo. Mas depois as pessoas que praticam estão aqui. E depois há aquela questão do contágio. Se o teu amigo pratica, tu vais praticar. Exato. Não é? Aqui, pelo menos, eu percebo muito isso. Por exemplo, nos grupos domingueiros são sempre... um amigo que chamou um amigo, que comprou uma bicicleta na loja X e continua a fazer... Que desafia e mete-o. Vamos passar às nossas questões. Vamos passar então aqui para as nossas perguntas. Nós temos aqui perguntas mais gerais sobre o ciclismo, sobre alguns temas. Podes dar a tua opinião sobre os temas também. E depois temos aqui algumas perguntas também direcionadas. Tem aí um Rafael Sá que colocou uma mais questão. Para ti. Sim. Queres adiantar já a questão do Rafael Sá? Nós não conhecemos. Rafael Dias Sá, não. Mas, sem dúvida que é uma pergunta... Já até espero. Que... Para quando churrasco com pão com queijo em casa do Clayton? Obrigado, Rafael, pela tua pergunta. Não te conhecemos, mas deves ser boa pessoa, de certeza. Clayton, isto requer sempre... Não podemos fugir às perguntas, como deves calcular, não é? E o problema é que essa pergunta me coloca numa situação complicada que eu estou a dever isso para muita gente. É verdade. Muitos grupos, muitas pessoas. Olha a quantidade de pão com queijo que tu vais fazer. Podes abrir uma fábrica. E agora vou dizer uma coisa. Fica a ideia. Ganhavas dinheiro. Se fizeste aquele pão com queijo que me deste. Mas eu tenho que dar o crédito à pessoa que realmente me... Tem todo o crédito. Malta, está aqui prometido. O Clayton vai marcar o jantar, almoço, lanche em casa dele. Que vai. Tem começar no almoço para acabar na janta. E vamos fazer... Vai ser um vídeo completamente diferente. Não tem nada a ver com ciclismo. Mas um vídeo deste tem que ir para o canal para vocês perceberem o que é pão com queijo. É absurdo. Mas podia fazer um vídeo que tenha a ver com ciclismo. Faz o churrasco, faz tudo que tiver. No outro dia, vê quem consegue subir o monte. Bem, vamos lá. Porquê é que o ciclocross foi criado e qual o seu benefício? Posso responder a essa? Pode. Ora bem, vamos colocar assim. O ciclocross é criado como uma modalidade para ocupar, ou seja, os ciclistas de estrada precisavam de alguma coisa para fazer no inverno. Então foram os ciclistas de estrada que inventaram o ciclocross para se manterem ativos no inverno. Curiosamente, o BTT nasce a partir do ciclocross. Ou seja, o ciclocross nasce antes. É sério? Muito antes do BTT. Isto é... E é um grupo... Eu fiz um trabalho para a faculdade sobre isto. E é um grupo... É na Califórnia,
que aparece um grupo de ciclocross, que é o primeiro grupo a derivar para o BTT. A pegar em bicicletas de ciclocross, a meter pneus mais largos. Sempre a Califórnia. E é, sim. O surge daí também. Sim. Era qualquer coisa Riders. Eu já soube, eu tenho trabalho sobre isso, tenho trabalho gravado sobre isso, e é muito interessante. Mas o BTT nasce através do ciclocross. Ou seja, são bicicletas de ciclocross que começam a meter pneus mais largos. Eu não sabia nem o que é ciclocross até chegar aqui. Outro detalhe do Brasil. Porque é um desporto europeu. Bem europeu, bem exatamente, de lá está. países... É aquilo que falava há bocado. Bélgica. Ciclistas de estrada, queriam manter-se, então eles inventam uma regra que é, o ciclocross era atravessarem um campo. Não é? Então, por isso é que no ciclocross tu tens, no regulamento tens que ter partes de areia, é obrigatório ter escadas, não é? E tu vês os gajos a atravessar lama, porque no fundo era atravessar campos. Ele pergunta também por qual a razão. Qual o seu benefício? Atualmente é simplesmente fazer uma pré-época. Atualmente, por exemplo, para a malta que faz XCO, e mesmo para a estrada, que nós temos em Portugal existem... Não vais por aí, que eu tiro-te já lá para as canelas. Não me venhas dizer que o ciclocross é bom para fazer uma pré-época. Levas já 2 chapadas que andas lá. Para estar mais ativo na pré-época. Não, Rafael, não concordo com isso. Para estares um pouco mais motivado. Hoje em dia, tendo em conta um calendário bem construído, já não se justifica estás a pôr ciclocross para preparar para o BTT. Aliás, sou completamente contra isso até. Completamente contra. Mas acho que o ciclocross... Para um bocado mais motivado na pré-época, para teres ali alguns eventos pelo meio, porque a pré-época, no que toca ao BTT, nós terminamos ou seja, a época termina para todos os efeitos em setembro, com a última prova, embora este ano... Não, a época de XCO para todos os efeitos é de março a julho. Não, porque ainda tens provas em setembro em Portugal, pronto, lá por nós não fazermos, sim, existe quem faça, e depois estás ali mais 6 meses sem provas. Exatamente, portanto é uma maneira do pessoal se manter um pouco mais ativo, um pouco mais motivado na pré-época, porque é muito tempo sem eventos, a não ser aqueles eventos mais de caráter maratonas e assim, mas pronto, é isso. E depois temos aqui 2 perguntas muito idênticas, vou usar aqui esta porque está mais completa. Onde é que está isso? Relação entre cáries e queimbras ou saúde oral e rendimento esportivo, existe? E que achas, Cleiton? Há um tempo atrás eu ouvi uma história que eu não sei em que Copa, em que Mundial, que a seleção brasileira contratou um dentista para fazer todo um trabalho de saúde oral que tinha uma relação com problemas cardíacos e cenas, mas de novo, é o que eu ouvi. Eu obviamente não tenho informação para isso. Mas está totalmente correto. A verdade é que não é só saúde oral, tudo o que se passa no teu corpo, até uma unha pode ter influência no rendimento, absolutamente. Sim. Tudo o que se passa no teu corpo, mas obviamente, se não estiver bem... Alguém que não alguém que não esteja com uma saúde oral é alguém que não está bem de saúde. E eu acho que assim, obviamente, pelo meu entendimento de vida, eu acho que é uma porta muito, muito gigantesca para qualquer bactéria, vírus. É assim, senhor. Agora, se tem influência com queimbras? Voltamos àquela questão. As queimbras é uma coisa ainda muito por explorar. Aquilo que nós vamos sabendo é que as queimbras, até há pouco, era falta de água. Okay. Desidratação, pronto. Ou desidratação, tu podes dizer assim, mas eu bebi água a semana inteira, pois, mas trabalhaste fora do teu ritmo, não estás treinado para trabalhares aquele ritmo, por isso consumiste mais água do que aquilo que o teu corpo deveria, portanto queimbras, ponto. Aqui atrasado, um amigo meu, que por acaso é docente, era para ser docente na faculdade, mandou-me um estudo onde já apontavam que as queimbras estão mais relacionadas com questões genéticas, ou seja, é genético. E justamente eu ia fazer um adendo à pergunta, porque é uma dúvida que eu tenho. Por exemplo, eu conheço pessoas que, não importa o que faz, estão sempre com câimbras. E tem exemplos, por exemplo, como eu nunca tive câimbras. Não, jura? Nunca. Somos irmãos. As pessoas acham estranho eu dizer, eu nunca tive uma queimbra. Eu não sei o que é uma queimbra. Eu fiz muita merda para ter queimbra. Pois, a questão é que por exemplo, eu nas maratonas, ou quando estava no cross, nas maratonas aconteceu N vezes, eu ver pessoas à minha frente que eu pensei que estavam a andar num bom ritmo, não é? De vez em quando agarravam-se uma perna e caíam para o lado. Eu nunca ajudei, porque eu não sabia se era promessa. Não é? Mas sempre foi muito, muito estranho, com intensidades, eu também a puxar e ritmos cardíacos ali 190 sempre a bombar, e eu nunca tive uma queimbra, nunca.
Tive sim, fadiga e o corpo ia ao limite. Sim, e o corpo desliga, mas ter uma cãibra, eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é uma cãibra. Eu ia perguntar se era genético, se tinha alguma relação mesmo com... Não, por acaso, o que estava a dizer, um amigo meu que é docente na faculdade, ele mandou-me um estudo que tinha saído uma coisa muito recente, onde apontava que as câimbras têm uma característica muito mais genética do que ligadas àquilo que é o conhecimento geral, que se dizia que é falta de água. Então, a questão das pessoas se encharcarem com potássio, então isso sabe-se, que não esquece, não vale a pena. Se tens câimbras, esquece o potássio, bebe água. A melhor relação que tens... potássios e magnésios, pá, esquece, não vale a pena. É que não vale a pena mesmo. É água e ponto final. Chuta para a frente. Como é que a malta do BTT Monoprato se lembra que na fininha tem 2? Bem, são inteligentes, não é? Não são macacos a andar de bicicleta. Também não percebi a pergunta. Eu ando com essa relação. BTT tem um e prato toda à a frente. gente que tem atualmente as E foi muito fácil me adaptar. Atualmente as bicicletas de BTT acho que já não... Acho que os 3 pratos ou os 2 pratos acho que morreram, não é? Repara aí que eu ainda sou do tempo dos 3 pratos. Sim, eu os 3 pratos. Eu já nem falo dos 3 pratos, mas os 2 pratos atualmente já só bicicletas mesmo já pronto, eu lembro desatualizadas. Eu lembro de ter comprado uma bicicleta que tinha acabado de sair as 9 velocidades atrás. Eu tinha 3 à frente. Eu tinha 27 relações. Que sonho. Mas eu estava a lembrar essa semana que minha mãe ela comprou uma bicicleta. Minha mãe. Que eu acho que ela já era visionária. Ela tinha uma bicicleta que era de 6 marchas. Um prato só à frente. Eu lembro na altura eu era pequenino, juvenil. Ou já cadete. Não, era juvenil. E tu meteste-me e eu era gozado. Também não tinha pernas para aquilo, que eu na altura já andava a comprar 32. Sabe, o Rafael tinha uma bicicleta roda 24 e eu na altura, era como os miúdos não sabem utilizar as mudanças. Então o que é que eu pensei? Eu peguei num cubo traseiro, precisamente esse de 9 velocidades, e então mandei-o adaptar, porque as rodas 26... Desculpa, as rodas 24 só tinham tipo 5 velocidades atrás. Então eu mandei pôr um cubo de 9 velocidades atrás e à frente meti-lhe um desviador, um E13 de downhill, e meti-lhe só um prato à frente, que era o que se utilizava no downhill. Tão simples. E ele era gozado. Dizia, mais engraçado, isto agora, teu pai é parvo, teu pai não sabe o que é que faz, tem algum jeito a teres um prato à frente. Eu também não tinha pernas para aquilo. Mas também nunca sofria muito. Nunca tiveste, filhote, nunca tiveste. Isto também é verdade. Continua. Como é que é o acesso a material e ferramentas no Brasil? Então. O primeiro é o óbvio que são caros. A questão do poder de compra, principalmente de coisas de nicho, como é o ciclismo, acaba sendo muito difícil. Mas não só isso, eu acho que também o acesso a determinados materiais, tudo depende de uma importação ou depende de uma empresa que vai fazer a importação. Não é o acesso como aqui, por exemplo, se tu quiser comprar qualquer suspensão da Fox, Left, o que for, tu tem acesso, algum lojista vai tá vendendo aquele material e num preço que tem num site qualquer, tu pode escolher se quer comprar no site, quer comprar pessoalmente, mas no Brasil depende o que tu for comprar, nem sempre vai estar disponível. Então assim, tu pode ter dinheiro, mas tu vai ter que fazer alguma encomenda. Isso mudou muito, tem mudado um bocado, e mais pela questão de ter muito mais pessoas praticando o BTT, o ciclismo como um todo, e realmente investindo nisso. Mas há 10 anos atrás, por exemplo, eu não consigo nem imaginar a dificuldade que era para conseguir qualquer material de topo de gama, assim, não estava assim à vontade para e eu não sei se é exatamente nesse sentido que ele está a perguntar. E ferramentas, então, também é só o que tu acha, talvez, numa loja de ferragens, para alguma ferramenta comum. Mas se for algo especializado para o ciclismo mesmo, tem que comprar alguma coisa da Partools ou algo do tipo. Você tens uma vantagem. O brasileiro tem que ser estudado pela NASA. Não, isso é isso é garantido. Isso não? é garantido. Isso é mesmo é um motivo de orgulho. Eu acredito que sim. Marcas de topo no Brasil. Qual é que achas que são as marcas que sobressaem no Brasil? De modo geral, falando de qualquer marca a nível mundial, Specialized, Trek,
Scott, Cannondale também, até o Avancini até nisso, acho que influenciou muito, Cannondale tá no Brasil. Marcas nacionais, até onde eu sei, assim, que eu conheço mesmo, é a Sense e a Soul, que realmente são realmente fortes. Tem muitas marcas, tem a Edro, tem algumas marcas que também são muito boas, mas não são exatamente muito conhecidas. Por exemplo, aquela marca, a marca do... Não é marca... Que tem a equipa do Avancini. Caloi. A Caloi. Achas que tens pressão no Brasil? Então, a Caloi, na verdade, ela é uma marca que ela tem uma história muito grande no Brasil. Uma história, digamos assim, eu posso estar falando uma asneira gigantesca, mas acho que é uma das mais antigas que tem. É uma das marcas mais antigas do Brasil. Ela faz bicicletas de todo tipo desde sempre. Desde que eu me conheço. Sabes que eu lembro-me de ter os meus 10 aos 15 anos e havia Caloi em Portugal. É sério? Sério. Eu não sei se era a mesma. Era Caloi. E era fácil de comprar, por exemplo, avanços e selins. Caloi. Da Caloi? Sim. Mas eles são realmente... É uma marca muito tradicional no Brasil, muito mesmo. Era Caloi e Monarch. Monarch acho que nem sei se existe mais, mas a Caloi... ao que eu me lembro, a Caloi, ela durante muito tempo foi brasileira, depois passou por um período de reformulação. O próprio grupo da Cannondale acabou por adquirir a Caloi. Hoje eu não sei como que está a questão da fabricação, se é feita no Brasil ainda ou não, mas era uma bicicleta um bocado mais acessível às pessoas, digamos assim, mesmo uma bicicleta de carbono da Caloi, uma topo de gama de alumínio, que era realmente muito boa, era mais possível de comprar do que uma Specialized, uma Trek, uma Scott. Então ela tinha força pela questão da relação custo-benefício. Hoje, pelo que eu sei, eles evoluíram muito, muito. Também eu acho que, de novo, volta a influência do Avancini. Eu acho que ele... Até onde eu sei, ele ajudou no desenho tô falando da topo de gama, né? Sim. A de BTT. Ele ajudou no desenho da bicicleta. Então, hoje, eles realmente, pelo menos o aspecto da bicicleta é uma bicicleta moderna, uma bicicleta... Mas sim, a Caloi... Eu não sei, obviamente, os praticantes se compram bicicletas da Caloi ou não. Tem a Audax também, eu lembrei agora da Audax. Eu tava esquecido da Audax. A Audax, por acaso, vi aqui atrasado uma apresentação num canal que eles estavam a lançar os modelos em carbono também. Sabes uma coisa que eu fico curioso? E isto é mesmo uma curiosidade mesmo genuína que eu gostava imenso de ter a oportunidade de ver essas bicicletas ao vivo. Isto porquê? Porque tu constróis uma ideia... Eu construí uma ideia das bicicletas da Sense... Não é? E depois, ao vê-las ao vivo, tens outra noção de como é que é. Porque há coisas que tu não consegues ver nas fotografias, os detalhes, essas coisas. Porque vês uma fotografia num catálogo e vês geometrias, às vezes não te dá a expressão de ver a bicicleta ao vivo e podes ir tocar naquele detalhe, vês aquele pormenor. E eu gostava de ver essas bicicletas ao vivo para perceber agora se vão ao encontro daquilo que é a minha imaginação. Não é? Deixa-me só fazer agora aqui um apontamento, por acaso foi a conversa que eu tive de manhã com aqueles dois simpáticos brasileiros que estiveram aí e eles, por acaso, falamos da questão da Caloi, precisamente, porque estamos aqui a falar dos alumínios, que o alumínio é barato no Brasil e tudo mais. Tanto quanto a Caloi ainda é fabricada no Brasil, assim como a Cannondale, e aquilo que me disseram foi que, pelo menos nos modelos de entrada de gama, não existe diferença entre Caloi e Cannondale, só muda o autocolante, só a marca. Ou seja, é possível. Pelo menos nas alumínio, Caloi e Cannondale no Brasil, mesmo a nível de equipamento, são exatamente a mesma bicicleta, só muda o autocolante e depois o preço. Parece que pagas mais por dizer Cannondale. Que é normal, que seria normal. Sim, é normal. Mesmo aqui. Rafael. Qual o tempo mínimo semanal de treino em zona 2? Qual o tempo mínimo de zona... Qual o tempo mínimo semanal de treino em zona 2 devo ter para estimular a eficiência das mitocôndrias? Ora bem, isto aqui, a resposta não existe um tempo. Não, isto aqui é preciso de um treinador, porque é naquelas partes em que entra a avaliação do... O treino é totalmente personalizado, não existe um tempo. Há estudos que indicam que atletas da elite... O planeamento da época de um atleta da elite pode ir até 80% em regime aeróbio e apenas 20% de estímulo anaeróbio. Mas o que funciona em mim não funciona em ti? O que funciona em mim não funciona nele? O treino é totalmente individualizado e, portanto, só com uma avaliação mais a fundo é que dá para aferir. Porque não existe um número. Chuta. Até agora, qual é a vossa opinião do IGP
Sports 630. Recomendam? Abraço. Olha, quem está a usar este GPS sou eu, de momento. Só me falta ver a parte da navegação, que eu ainda não vi a parte da navegação, mas de uma forma geral é um muito, muito bom produto em termos de preço, qualidade. Acho que cumpre, acho que excede as expectativas. Excedem muito as expectativas comparativamente a outras marcas cá no mercado. Aliás, acho que tem um preço super uma particularidade. O teu Garmin está aí encostado. Posso vendê-lo? Não, deixa estar ali. É que está literalmente aqui encostado já há imenso tempo. Eu já estava a pensar em vendê-lo ou trocar por pastilhas elásticas. Não, deixa estar aí. A verdade é que eu já não uso o meu Garmin desde que nós recebemos o GPS, e confiem que está a ser uma surpresa muito, muito, muito agradável. É porque por acaso até, obviamente não testei ele, mas vendo nas voltas que nós damos, pelo menos na usabilidade, na qualidade da imagem, não, é muito a bom. Garmin fica só me falta ver a parte da navegação, que é essa parte, e a parte do... Só tenho pena que não seja tátil. Que no Garmin chamam o Climb Pro. Sim. Que isso, pá, é engraçado. Até ainda não vi essa parte. Mas quando terminares, empresta o GPS ao Clayton, então, para ele testar, para ter uma opinião. Mas acho que, tendo em conta o preço... Mas, por exemplo, tu falou do Climb Pro. Quantas pessoas sabem utilizar aquilo ou tiram proveito daquilo? Eu posso dizer que já desliguei o meu. É assim, eu desligo o meu para voltas tipo, no dia-a-dia, mas, por exemplo, para o bairrada... Não, sim, acho que é uma cena, tipo, pelo menos mentalmente é mas eu digo assim, mas ali. Quem, no geral, tem muitas pessoas que nem sabem que existe isso no Garmin. Sim. Só existe, o Climb Pro acho que só existe mesmo nestas últimas versões do Garmin, não é? Sim. Ou já existem nos outros? Não, só nestas últimas. últimas. Para quem não sabe o que é o Climb Pro, ele, assim que nós descarregamos um track, só assim é que funciona, temos que descarregar um track, e ele contabiliza subidas, eu penso... Que tenham mais de 500 metros, não estou em erro. Não, eu acho que é mais de 50 de acumulado. Não, é subidas que tenham mais de 500 metros de extensão. Ou 50 metros de acumulado. Porque no bairrada ele não me dava subidas com menos de 50 metros de acumulado. Tu ias tão devagar que ele já não sabia que ias a subir. E depois aquilo, assim que se inicia a subida, ele sabe que inicia e faz ali uma contagem. Diz quanto tempo falta, diz quantos... Sim, ele faz uma estimativa de tempo para acabar a subida, quantos metros faltam, quanto acumulado falta... Se isso depois influencia na pedalada, zero. Mas eu acho que em termos mentais, quando estamos a fazer uma ultramaratona, nós sabermos que faltam 100 metros ou 2 km para acabar uma subida, às vezes é necessário. E esta parte eu ainda não experimentei neste GPS, não. Uso de cetonas aumentam o rendimento? É assim... Eu por acaso agora estás a falar, eu vi aqui a trabalho vi aqui atrasado, não prestei muita atenção francamente do Asker Joikendrup, é um dos maiores, neste caso ele é nutricionista, mas é um dos maiores nutricionistas na área do desporto, ele faz um trabalho incrível. E muito no ciclismo também. Sim, ele trabalha muito nos desportos de endurance, sobretudo nos desportos de endurance. Eu por acaso leio muitas coisas dele. E não é, quando fala aí performance... Por exemplo, rendimento. Depende de onde é que tu queres fazer o rendimento. Assim, é importante perceber qual é a função das cetonas. As cetonas, basicamente, e depois isto vai encontrar, por exemplo, aquilo que tivemos a falar outro dia sobre as dietas cetogénicas e isso tudo, que é tu poupares as tuas reservas de glicogénio e trocares o glicogénio pela oxidação de massa gorda. De gordura. Acontece que isto funciona numas pessoas, não funciona noutras. Exatamente. Tu vês algumas pessoas a fazer dietas cetogénicas e aquilo é milagroso. Vês outras pessoas que dieta cetogénica não faz a ponta de um corno. Agora, o tomar cetonas para aumentar o rendimento... Não está assim tão comprovado quanto não isso. Está, mas a verdade é uma. A UCI já se está a estudar. Tem debruçado muito sobre este assunto, porque também muitas equipas têm, incluindo, por exemplo, a Jumbo Visma, tem dado forte. O mais forte foi a Ineos. E a Jumbo também tem dado forte nas cetonas. Sim. E a UCI está... Não é a UCI, é a WADA... está a debruçar-se muito sobre este assunto para ver quais são de facto os efeitos que isto tem. Sim, mas porque nós produzimos cetonas. Nós produzimos cetonas acho que é no fígado. Sim. Não é? Nós produzimos cetonas no fígado, portanto, as cetonas já existem em nós. As cetonas é que estamos a meter mais cá para dentro.
Sobretudo, a cetona vai ter efeito sobre aqueles momentos mais explosivos. Tens mais energia, Mais não gastas o explosivos, glicogênio. ok? Portanto, quando eu falei em performance ou rendimento, depende de onde é que queres ter esse rendimento. Para fazer ciclismo de estrada, por exemplo, faz efeito? Não. A não ser que seja sprinter, por exemplo. No XCO poderás vir a tirar algum partido disso? Poderás, mas se tirarmos em conta quanto é que custa um litro daquela porra, Sim, é muito caro. anda-nos 1.000 ou 1.500 euros um litro. As cetonas são muito Muito, caras. é muito, portanto, muito caro. E não está assim, não está, ou seja, diz assim, mas há provas que isso funciona. Não, calma, não, ok? Portanto, vamos com calma. Se fosse assim tão coisa, a UCI já tinha vindo, ou o AD já tinha vindo dizer, meus amigos, tenham lá calma com isso. Mas como não há, eles, deixa lá andar. Por exemplo, uma das coisas que as pessoas não sabem é que, por exemplo, a cafeína é um produto controlado. O ADA tem vários produtos, tem os proibidos, há vários graus, e há um que é os controlados. Em competição, só em competição. Pronto, exatamente. Há os mascarantes e por aí fora. Há os controlados. A cafeína está nos produtos controlados. Não é proibido, mas eles avaliam como é que está o consumo da cafeína, porque em tempos já foi proibido. Okay? Mas eles avaliam como é que aquilo anda e tudo mais, e para já não há assim. Se tiveres 1.500 paus para investir num litro, partilha aí 100 mililitros com o pessoal. Até que ponto se justifica um atleta praticar várias vertentes? É assim, para crianças é engraçado, para manter a criança para crianças eu digo sim. Entretida. Sim. E não é só entretida, não é entretida, para mas perceber... para também depois estimular diversas situações. Mas agora, se estamos a falar em níveis de rendimento, entra aqui a lei de especificidade. Se nós não nos focarmos em nada, não vamos ser bons em nada também. Vamos ser medíocres ou fracos a tudo. Tocaste agora num ponto muito interessante, que é exatamente isso. A partir do momento em que nós estamos focados num desporto, há a lei da especificidade, que é temos que ser específicos no desporto e no treino. Quando começamos a fazer muito, é como um homem de 7 instrumentos, ele acha que faz música, mas ele só faz barulho, não acha? Quando vais ali para se do feito, ele pum, psh, pum, pum. Ou se for um prodígio do desporto que... Mas, repara, há pessoas que falam, e o Van der Poel, e o Wout van Aert, tenham calma. Eles não são bons porque fazem tudo. Eles fazem tudo porque são bons. Exato. Ponto. São coisas diferentes, não é? Eu tenho um amigo meu que é um rapaz porreiro, mas pôs o filho a fazer tudo. E eu pensei assim, será que ele sabe que o Remco e o Van der Poel jogou futebol? É que ele daqui a pouco, além de pôr o filho a fazer estrada, BTT, ciclocross, quando sabe que o Remco jogou futebol, ele vai pôr o puto a jogar futebol também. Não é? E não se percebe que não é pô-lo a fazer tudo que ele vai ser bom. Eles já são bons. E por isso é que conseguem fazer tudo. E ainda assim, eles apontam em que provas é que eles querem estar bem. Não é? Porque, por exemplo, o Van der Poel, o ano passado estávamos a seguir a época de ciclocross, e nós até vimos que o Van der Poel não estava assim tão bem no ciclocross. Lembras-te disso? Sim. Primeiro são atletas, num grupo de, sei lá, milhares não sei, são casos muito pontuais, não são todos. Por isso é que também nós só temos um Van der Poel, nós só temos um Wout van Aert e um Pidcock. Não temos mais nenhum fenómeno. Para quem não sabe, o Nino foi para a estrada. O Nino fez estrada. Exatamente, o Nino chegou a andar na estrada. Só que o Nino arrastava-se no pelotão. Porquê? Verdade. Porque não era bom naquilo. O Nino é BTT. E no BTT é o melhor de todos os tempos. Mas na estrada arrastava-se para andar no pelotão. Na estrada era medíocre. É que nem bom não, era. Medíocre fraco. Medíocre fraco, exatamente. Mas pronto. Sabias disto? Sabias que o Nino tinha andado na estrada? Não, por acaso não. Nem Eu ia comentar o Sagan ainda que se arrisca no BTT. O Peter Sagan foi campeão do mundo de BTT. XCO, em Júnior. Foi em Júnior? Ou Sub-23. O Sagan foi campeão do mundo, não é? E depois passa para a estrada. O Nino, há uns bons anos atrás, fez uma época de estrada. Só que chegou lá e só, temos outro exemplo mais recente, Vitor Koretsky. Sim. Foi para a estrada. E voltou, não? Não, ele continua. Voltou. Ele continua na estrada. Samuel Gaze foi para a estrada e normal, foi um ano em que eles andaram ali e nem sequer ouvimos falar deles. Porque eles são bons, a área deles é o BTT e pronto. Mas ias dizer alguma coisa? Não, mas eu ia perguntar se o Nino ele foi por... Ok, eu já tô... Acho que foi experimentar. Ok. Mas ele estava na época do auge, ele estava ainda... Não, já era campeão do mundo, já era muito bom. Ai, não sei. Era. Foi ali na altura ainda do Absalom, com o Absalom, mas ele já era campeão do mundo várias vezes. Só que depois é aquela questão, chegam do cheque. Ok. Não é? Chegam do cheque. Agora viram-se para ti, dentro da tua área, e te dizem assim, ok, tu és muito bom a tocar harmónica.
e damos-te 1 milhão por ano para tocar harmónica, e tu deixas o que fazes e vais, afinal chegas lá e eles percebem que tu fazes aquilo tudo em playback, não é? E voltas para o teu trabalho. Não é o caso do Nino, não fazia em playback, mas não, chegou lá, certamente que lhe ofereceram outra proposta, porque o ciclismo de estrada, gostemos ou não, dá outras possibilidades financeiras. Ele foi lá experimentar e não deu, voltou para o BTT e é o que é. E hoje vocês acham que ele, no BTT, tem, obviamente não tem salários, rendimentos como na estrada, mas hoje um atleta do BTT de alto nível, falando Nino, Avancini, o que seja, eles têm ele é comparável com algum atleta da estrada ou ainda da estrada? Não. Olha, eu vou-te dizer uma coisa que me disseram a mim. Na Suíça, supostamente, é possível ver quanto é que ganham as pessoas. Pronto, aquilo que me disseram foi que o Nino há 2 anos atrás declarou 4 milhões de euros. Okay. Não foi tudo, certamente será. Ele faz muita publicidade também, lá, que não passa para cá. Mas para o Nino não é nada. Mas aquilo que me disseram, não sei se é verdade porque eu não fui confirmar, não tenho essa possibilidade, mas foi que ele tinha declarado um vencimento anual de 4 milhões de euros. Sim, que se formos a ver a Suíça não é muito. O ciclista mais bem pago que saiu na lista é o Pogacar com 6 milhões ao ano. Ok. Não, mas eu não estava nem me De ordenado, 6 milhões de ordenado. Portanto, Mas, penso que não seja comparável. Não, mas eu nem comparava, digamos, o topo do ciclismo com o BTT. Era mais, digamos, a média do ciclismo com um Nino. Porque, obviamente, até as premiações no BTT, eu nem sei como que funcionam as premiações de uma Copa do Mundo, por exemplo, do BTT. Os prémios para o primeiro lugar é pouco. Estamos a falar 1.500 euros para o primeiro lugar. Então não é nem 1.500, 2.000 euros. É assim qualquer coisa. 1.500, 2.500 euros para o primeiro lugar. É qualquer coisa assim. Não é muito. Isso é muito estranho, porque é um desporto que, na verdade, as pessoas só praticam, então, ou porque a publicidade para as empresas compensa e eles investem nos atletas, porque a própria competição em si não dá nada. Mas no ciclocross, sim, não. Ciclocross, acho que é o Mário Costa tem um vídeo no canal dele que eu acho que no ciclocross, tipo, o primeiro prémio numa taça do mundo, eu não quero estar a dizer uma estupidez, mas eu lembro de ver, pá, tipo 50 mil euros. Não. Ciclocross já tive a ver uma ocasião, os prémios 5 mil euros em primeiro lugar. Mas já é muito mais que o BTT. Sim. Ciclocross na Bélgica, acho que era. Posso estar a confundir e dizer uma asneira toda também, mas depois até vou confirmar o vídeo do Mário que ele tem. Eu já cheguei a ver isso. Mas sei que era um bom prémio. Na Bélgica, primeiro lugar, mas há muitas provas. Não é um valor ruim? Primeiro lugar, 5 mil euros. Mas estamos a falar, atenção, vamos ver uma coisa. Na Bélgica, isto já muita gente me disse isto, uma prova de ciclocross tem 50 mil pessoas a ver. A pagarem bilhete. Tipo 40, 50... Debaixo de neve. Debaixo de lama. E uma coisa que já me disseram, alguém que fez durante muitos anos circuito, as pessoas têm tendas com televisores para estarem abrigados e quentes a ver corrida. Assim que a corrida começa, as tendas ficam vazias e as pessoas vão para a chuva ver os atletas. E para quem vai ver uma prova de ciclocross, é fácil ver aquilo cheio de gente, chova ou faça sol, está cheio de gente aquilo. Aqui em Portugal, nem de borla tu vais ver. Sim. Qual a janela de evolução de um indivíduo que comece aos 25 anos a prática do ciclismo? A janela de evolução, isso depende da genética, depende da genética, de como do treino que esteja disposto a investir, exatamente, de como pegares no desporto. Nós temos, por exemplo, o Luís Mendonça. Sim, mas não, deixa-me responder aqui. Isto é uma questão que é muito simples. É que é assim, isto é uma frase, não é uma frase minha, que é: o desporto acontece sem treinadores. Ponto. Qualquer pessoa que queira praticar desporto começa a praticar, não precisa de um treinador para nada. Então qual é o papel do treinador? É fazer os resultados chegarem mais rápido. Pronto, é este o papel. Portanto, a tua janela de evolução podes andar 10 anos a dar e a evoluir a 10% ao ano, ou podes arranjar um técnico na tua zona, um treinador, e ele fazer-te evoluir 100% ao ano, nos primeiros anos, porque isto depois não é até à lua, não é? Portanto, é curva. Agora, qual é a curva? Podes fazer um teste testes de perfis para perceberem em que é que tu és bom, seja explosivo, seja resistente, e perceberem onde é que deves investir mais o teu tempo e treinar a partir daí, para aquilo que tu fores melhor. O ciclismo completa um atleta que pratica BTT e vice-versa? Eu acho que um ciclismo completa... Eu acho que o BTT completa um ciclista de estrada. O contrário também pode acontecer, mas eu acho que acontece mais o BTT completar um ciclista de estrada. Acho que o torna tecnicamente mais capaz. E vamos outra vez para a lei da especificidade. Não tem uma coisa. Mas eu acho que o BTT completa
um ciclista de estrada. Ou seja, um ciclista de estrada que pode ser bom se tiver, por exemplo, se fizer algum BTT na pré-época ou assim. Acho que tecnicamente na estrada depois nota-se mais diferenças. Ok, tocaste num ponto interessante, tecnicamente. E um ciclista de estrada que faça BTT ao fim de semana? Ou seja, um BTTista que treina a semana inteira na bicicleta de estrada e ao fim de semana vai fazer BTT? Isso tem coisas piores, mas eu estou a falar um ciclista de estrada. Sim. Eu estou a falar e depois eu acho que um ciclista, não, como é que é? Um BTTista que faça estrada, Sim. acho que não vai ter. Vai ficar pior. Vai ficar pior, quanto mais não seja tecnicamente. Fisicamente até pode ser bom, mas tecnicamente vai acabar por perder. Mas eu acho que o BTT completa um ciclista de estrada e torna tecnicamente mais capaz. Depois nós conseguimos ver gajos como o Pidcock, que são tecnicamente muito bons na estrada. Sei lá, técnica de descida, técnica de manusear a bicicleta em situações simples. Tantas coisas. Por exemplo, o Wout van Aert aqui há uns tempos atrás teve... Será que foi na Volta à França? Ou na Volta à... Não sei. Foi numa volta qualquer que ele... Notava-se que ele ia mesmo desorientado e ia-se espetando contra o carro, acho que da própria equipa ou de outra equipa qualquer. Só que ele escapa mesmo tipo, a uns centímetros mesmo pequeninos do carro. Isto quando eles vão a rolar tipo a 50 km/h e tu ficas, porra, como é que ele consegue mexer a bicicleta assim? Precisamente porque é um atleta que também faz muito trabalho, neste caso no ciclocross, um trabalho muito técnico e consegue manusear a bicicleta de uma forma... Praticar BTT pode ajudar um ciclista de estrada, Sim. mas praticar estrada não pode ajudar um ciclista de BTT. Acho que não tem... Acho que até o pode prejudicar. Enquanto que um ciclista de estrada a fazer BTT, não vejo Concordas, em que é que possa trazer de errado. Uma queda, talvez uma lesão. Qual é a tua análise? Eu acho que para um atleta profissional, eu acho que realmente não teria, acho que, grandes vantagens, mas falando agora, por exemplo, para ti, de um praticante, sim, eu acho que, por exemplo, eu sinto que, por exemplo, teve uma época que para mim foi talvez onde eu melhor me senti fisicamente para praticar o BTT, foi um período onde eu todo dia andava 1 hora de estrada só para rolar. E isso me ajudou muito, por exemplo, ir ao monte e ter um pouco mais de resistência. Tá? Então, assim, como praticante, eu acho que a estrada me ajudou na questão física, não técnica. Mas tecnicamente... Não, isso não. Ou seja, tu até podes ser muito bom fisicamente. Chegas a uma descidita. Fazes uma subida que antes fazias em 10 minutos, fazes em 5, mas depois chegas a uma descida. Perdes 10 minutos. Pois há aqui uma outra questão. Deixa-me então levantar uma outra questão, que ainda estou fresquinho dos estudos, que é... o BTT trabalha muito braços e tronco. Aquilo que as pessoas agora chamam core, não é? É tronco. Que tu na estrada não trabalhas. Sim. E depois o que é que acontece? Tu treinas muito em estrada. Isto só uma particularidade, uma vez que fomos buscar a parte mais fisiológica. Treinas muito em estrada, estás com as pernas 5 estrelas, mas depois entras no monte e tens que levar braços e tronco. E tens fibras que não estão treinadas. E uma fibra não treinada significa que é uma fibra que vai entrar em fadiga muito mais rápido, porque vai consumir muito mais energia. Sim, e na verdade, uma das coisas... Já para não ir buscar a parte dos reflexos e dos obstáculos e isso tudo. É isso que eu talvez entrar agora, que até eu já, acho que num Série C que o João Cruz comentou isso, que ele treina só na bicicleta de BTT, porque justamente ele precisa estar sempre em sintonia com a bicicleta de BTT. Sim. E eu sinto essa diferença quando eu ando muito com uma bicicleta, depois pego na outra. Parece que eu não ando com aquilo lá faz 2 anos. Isso acontecia muito antes, que eu antes só fazia, quando tinha bicicleta de estrada, durante a semana só andava na bicicleta de estrada. Pegar no que BTT. Era mais cómodo para mim, não me apetecia estar a ir para o trilho sozinho. E depois, ao fim de semana, quando ficava na BTT, não fazia nada. Respeitar... Temos que apressar, estamos com 1h30. Vamos para a última pergunta então. Respeitar o intervalo entre os limiares através da frequência cardíaca será uma forma de gerir uma ultra? Logicamente. Aliado a uma boa... a um bom plano de alimentação, de hidratação, logicamente que tens que ter sempre em atenção aos teus limiares, para não estares nem muito abaixo daquilo que tu és capaz, nem muito acima, estás ali naquele intervalo que é o ideal para ti. Clayton, 1h30 de conversa.
muito obrigado pela tua partilha. Vamos ter muitas mais conversas que eu... Já sabes que eu sou curioso, já me conheces. Muito café para tomar na tua termos e bolachas. E um churrasco com pão e com queijo. queijo. Com É isso mesmo. queijo. Fiquem à espera. Muito obrigado. Brevemente vai sair então o churrasco com pão com queijo do Clayton e também a receita disponível no nosso próximo livro. As receitas Do projeto do Tal. Projeto Tal. Gente boa, se tiverem alguma coisa a acrescentar, deixem ficar aí nos comentários do vídeo. Aliás, se tiverem alguma questão para o Clayton, deixem nos comentários do vídeo, que ele depois entra e responde-os diretamente. Sejam simpáticos, por favor. Nós eliminamos os haters. Ok. Bloqueamos, não estamos para aturar merdas, desculpa. Eliminamos. Se estão mal, vão para outro sítio. Não querem ver, não vejam. Quanto a nós, por hoje fomos. Rafael, Grande abraço. Clayton. Abraço, obrigado.